Eu nunca imaginei que minha vida fosse mudar daquela forma. Um dia, sem aviso, tudo apagou. Meu coração parou, meu corpo ficou imóvel e, por alguns minutos, eu deixei de estar aqui. Mas, em vez de simplesmente sumir, fui levado a um lugar que jamais pensei existir de verdade: o inferno. No começo, tudo ao meu redor era apenas escuridão. Um silêncio sufocante dominava o ambiente, até que, de repente, ouvi gritos. Eram milhares de vozes misturadas, clamando em desespero. Eram sons tão profundos que pareciam atravessar minha alma. Eu tentei tapar os ouvidos, mas não adiantava. Aqueles lamentos vinham de todos os lados. Quando comecei a enxergar melhor, percebi o chão irregular, rachado, e debaixo dele havia fogo. As rachaduras brilhavam em vermelho como se a terra estivesse queimando por dentro. O ar era pesado. Cada respiração parecia me cortar por dentro. Eu sentia que aquele lugar era vivo, mas era um viver feito de dor. Foi então que percebi. Eu não estava sozinho. Havia multidões de pessoas. Algumas caminhavam em silêncio, com rostos vazios. Outras gritavam, choravam, pediam ajuda. Algumas chamavam por nomes, pediam perdão, imploravam por uma chance, mas não havia resposta. Ninguém ajudava ninguém. Cada um estava preso no seu próprio tormento. O pior foi quando vi sombras gigantes andando entre elas. Não eram como pessoas, eram formas enormes, olhos vermelhos, presenças que só de se aproximarem faziam os gritos ficarem mais altos. Eu sentia que aquelas criaturas se alimentavam da dor, que aquele era o papel delas. Manter todos em desespero. Eu tentei correr, mas meus pés estavam pesados, como se algo invisível me segurasse ao chão. Quanto mais eu lutava, mais parecia estar preso. O medo crescia dentro de mim como nunca antes. Foi então que ouvi uma voz. Não vinha das sombras, nem das pessoas. Era uma voz forte, que ecoava dentro da minha mente. Você está vendo o que muitos se recusam a acreditar, mas ainda não é o seu fim. Naquele instante, o chão tremeu e uma rachadura enorme se abriu bem diante de mim. De dentro dela, subiu uma chama tão intensa que iluminou tudo. Foi nessa luz que eu vi algo que me fez gelar por dentro. Rostos conhecidos, pessoas que eu sabia que já haviam morrido, familiares, amigos, pessoas próximas. Elas estavam ali, andando entre a multidão, perdidas naquele tormento. Meu coração quase parou de novo, mas antes que eu pudesse me aproximar, a mesma voz falou outra vez. Leve este aviso. O que você viu é real. O inferno não é apenas uma palavra, é um destino. Num piscar de olhos, tudo desapareceu. A escuridão, os gritos, o fogo. Eu abri os olhos de volta no hospital, cercado por médicos e enfermeiros. Mas dentro de mim, nada mais era igual. Eu voltei com uma certeza. Eu tinha visto o inferno, e com um aviso que não posso guardar só para mim. Quando acordei no hospital, meu corpo estava fraco, mas a lembrança era mais forte do que qualquer dor física. Eu ouvia os médicos comemorando, dizendo que tinham conseguido me trazer de volta, mas a minha mente não estava ali. Eu ainda sentia o peso daquele lugar. Nos primeiros instantes, pensei que tudo tivesse sido um delírio, uma confusão da minha mente por causa da falta de oxigênio. Mas logo percebi que não podia ser. Era diferente de um sonho. Cada detalhe, cada som, cada rosto, tudo estava gravado em mim com uma nitidez impossível de esquecer. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Eu carregava marcas invisíveis. Não eram cortes ou feridas no corpo, mas dentro de mim. Eu sentia como se ainda tivesse o cheiro do fogo preso na pele, como se o silêncio daquelas almas ainda ecoasse no meu ouvido. À noite, quando fechava os olhos, eu voltava a ouvir os gritos e acordava suado, tremendo, como se estivesse de novo naquele lugar. E havia algo ainda mais perturbador. Eu não conseguia esquecer os rostos conhecidos que vi lá. Pessoas que eu sabia que já tinham partido, mas que jamais imaginei ver em um lugar de tormento. Isso me fez questionar tudo. Será que realmente estamos preparados para o que vem depois da morte? Por dias, fiquei em silêncio, tentando entender. Eu evitava contar a experiência para não parecer louco, mas quanto mais guardava para mim, mais aquilo me sufocava. Então, decidi falar. Primeiro, com minha família. Contei tudo, cada detalhe. Alguns ficaram assustados, outros choraram. E teve quem não acreditasse, mas todos ficaram em silêncio quando eu disse: o inferno é real e eu estive lá. Desde então, minha vida mudou completamente. Pequenas coisas que antes eu ignorava começaram a ter outro sentido. Cada palavra que eu dizia, cada gesto que eu fazia parecia ter um peso. Eu não conseguia mais viver de qualquer forma. O medo de voltar àquele lugar
me fez repensar cada escolha. E mesmo tentando viver diferente, eu ainda sentia que aquela experiência tinha sido mais do que um aviso para mim. Era como se tivesse sido escolhido para trazer uma mensagem. Uma missão de dizer a todos que o inferno não é apenas uma metáfora, não é um conto inventado para assustar, é real, e ninguém deveria se arriscar a conhecê-lo. Foi aí que percebi algo ainda mais profundo. A voz que me chamou não me deixou apenas uma visão, mas também um peso em meu coração. Como se tivesse me dado uma tarefa. Eu não podia mais fingir que nada aconteceu. Eu precisava avisar. E quanto mais eu falava, mais as pessoas me ouviam em silêncio. Algumas duvidavam, mas não conseguiam me interromper. Outras choravam, dizendo que sentiram arrepio só de imaginar. E eu sempre repetia: eu não trouxe um conto, eu trouxe um aviso. Mas a experiência não parou no hospital. Depois de voltar, eu passei a ter sonhos estranhos, como se ecos daquele lugar ainda tentassem me alcançar. E nesses sonhos, a voz que me falou lá continuava me chamando. Depois do hospital, as noites não foram paz. Dormir virou enfrentar cenas que voltavam idênticas, como um filme que não se desliga. Nos sonhos, eu estava de novo naquele vale de fogo, cheiro de fumaça, chão rachado, vozes sofridas. A cada vez, a lembrança vinha mais nítida, como se alguém replace aquilo para me ensinar algo. Nos primeiros sonhos, eu só via e sentia. Era sufocante. Acordava com o peito apertado, as mãos suadas, o gosto de ferro na boca. Hoje sei que aquilo funcionava como um aviso repetido para gravar a lição dentro do meu corpo. Depois, as imagens mudaram. Não eram só gritos e sombras. Havia detalhes com sentido. Vi pessoas que eu conhecia fazendo escolhas pequenas que as deixaram ali. Uma mulher que ignorou um pedido de ajuda no trabalho. Um rapaz que trocou um abraço por atenção ao celular. Percebi que não foram só os crimes grandes que prenderam aquelas almas, mas as pequenas atitudes de egoísmo, as desculpas que nos protegem da dor do outro. Era como se cada gesto sem compaixão tivesse criado uma corrente invisível, e essas correntes se juntavam, formando o caminho que levava para baixo. Em um sonho, uma voz, firme e sem raiva, falou comigo como se me visse por inteiro. Leve isto. O que você planta em vida determina o seu caminho. Não foi ameaça, foi aviso docente. A voz me mostrou cenas de pessoas que mudaram a rota por um único ato de bondade. Emprestaram tempo, dividiram comida, perdoaram um erro. Nessas cenas, as faces que antes tinham expressão vazia começaram a ficar mais leves. Não era mágica, era escolha feita ali mesmo. Também comecei a receber imagens que pareciam instruções práticas. Em um sonho, a voz pediu que eu procurasse um idoso que morava no meu bairro e escutasse a história dele, sem pressa, apenas escutar. Em outro, ordenou que eu ajudasse uma mãe com filhos na fila do mercado, sem olhar para calçados ou cor de pele. As tarefas eram simples, mas insistentes. Acordava e fazia, e sempre que ajudava, sentia algo dentro diminuir, a ansiedade, o peso, como se eu apagasse uma pequena chama daquele lugar terrível. Os sonhos me ensinaram que o aviso não era só para assustar, era um mapa de como viver diferente. Cada gesto de carinho apagava uma faísca da lembrança ruim. Cada perdão aquecia a esperança. E mais, percebi que contar minha história sem julgar era essencial. A mensagem precisava ser posta em palavras que tocassem o coração, não que enchessem de culpa. No fim de uma dessas noites, acordei com uma certeza: não posso guardar isso só para mim. Minha missão não é apavorar, é mostrar caminhos. E antes que eu pudesse organizar tudo na cabeça, a voz soou uma última vez. Calma, mostre o caminho, haja. Depois que aceitei que minha experiência não era um pesadelo comum, comecei a agir. Não dava mais para viver como antes. A cada amanhecer, eu lembrava da voz me dizendo: mostre o caminho, haja. Então, eu comecei pelas pequenas coisas. No início foi estranho porque eu sempre fui alguém fechado, acostumado a cuidar só da minha própria vida. Mas depois daquela visão, percebi que ninguém caminha sozinho. Nossas escolhas atingem mais gente do que imaginamos. Um dia, no mercado, ajudei uma senhora a carregar sacolas pesadas. Ela me olhou nos olhos, agradeceu com lágrimas e disse que fazia semanas que não sentia que alguém realmente se importava. Foi nesse instante que percebi. Às vezes, salvar alguém do peso do silêncio é tão simples quanto oferecer a mão. Outra vez, fui visitar um vizinho idoso que eu quase nunca cumprimentava. Ele vivia sozinho, quase esquecido. Quando bati na porta, ele demorou para abrir, achando que era engano. Ficamos horas conversando. Ele me contou histórias da juventude, falou das perdas, das dores e no fim disse:
Hoje eu existi para alguém. Essas palavras ficaram gravadas em mim como um eco do aviso que recebi. Comecei também a pedir perdão por coisas pequenas que eu havia deixado passar. Palavras duras que falei sem pensar. Momentos em que virei as costas. Era difícil, porque o orgulho sempre tenta nos segurar. Mas cada pedido sincero aliviava uma chama que eu ainda sentia dentro de mim, como se estivesse me purificando pouco a pouco. Quando passei a compartilhar minha experiência, percebi que as reações eram diversas. Alguns riam, diziam que eu estava delirando. Outros ficavam em silêncio, com os olhos marejados, como se uma parte deles também tivesse caminhado comigo por aquele lugar. E havia os que me procuravam depois, em segredo, para contar que também tinham visto coisas que nunca tiveram coragem de revelar. Eu entendia que não era meu papel convencer ninguém. Minha missão era apenas falar, mostrar que o inferno que eu vi não é um mito. E que cada atitude pode nos levar a caminhar em direção à luz ou para dentro daquele silêncio cheio de gritos. A vida ganhou outro peso. Eu passei a medir minhas palavras, porque sabia que cada uma delas podia ser uma corrente ou uma chave. Passei a ver cada pessoa como uma alma em jornada, não apenas como rostos anônimos. Eu sabia que, quando tudo terminar, nenhum de nós vai escapar do julgamento. E é por isso que eu sempre termino meu relato com o mesmo pensamento. Eu não voltei para assustar, eu voltei para avisar. Mas minha história não para aqui, porque depois de um tempo, percebi que não só o inferno pode se mostrar, há também quem seja levado para outros lugares, com outra mensagem, completamente diferente da minha. Hoje, quando olho para trás, sei que não voltei por acaso. A experiência que tive não foi apenas para me marcar, mas para deixar uma mensagem clara. A vida não termina aqui. E o que fazemos em cada detalhe do nosso dia constrói o caminho que vamos percorrer depois. O inferno que vi não era uma invenção, nem uma metáfora. Era real, vivo, cheio de almas que se perderam em escolhas pequenas, mas repetidas, que no fim formaram um destino inevitável. E o silêncio delas foi o que mais me feriu, porque percebi que muitas não acreditaram que esse lugar existia, até estarem presas nele. Desde aquele dia, eu vivo com um peso e uma missão, não para julgar, não para apontar, mas para lembrar a todos que ninguém escapa de colher aquilo que planta. Cada gesto importa, cada palavra fica, e o julgamento que virá não poderá ser evitado com desculpas. Meu aviso é simples: não espere o último instante para acreditar. Não espere a morte para descobrir que o inferno é real. Mude enquanto há tempo. Ame mais, perdoe mais, ajude mais. Porque quando o coração para de bater, já não há como voltar atrás. Eu fui no inferno e voltei. E se voltei, foi para dizer que ainda existe escolha. Mas o mistério não acaba aqui. Porque, se alguns como eu foram levados para o inferno, há também quem diga que viu o céu, um lugar de luz, paz e reencontros. Relatos diferentes, mas que apontam para a mesma verdade. Há algo além desta vida. E precisamos estar prontos. No próximo vídeo, você vai conhecer histórias de pessoas que afirmam ter visto o céu em detalhes impressionantes. Relatos que podem mudar para sempre a forma como você encara a vida e a eternidade.